Fala galera, tudo bem? O último dia da janela de transferências teve várias negociações, como de costume. Um time que chamou a atenção foi o Everton. O Everton foi ao mercado, contratou Dele Alli, contratou Van de Beek, contratou Frank Lampard para o comando, né? Essa até já era algo mais conhecido já há alguns dias. E até por isso acho que vira um assunto aqui para a gente abordar. Porque são jogadores que precisam de recuperação, são jogadores que precisam ser recuperados, resgatados, que já mostraram muita qualidade em outros contextos, em outros momentos da carreira, que estão devendo há algum tempo por diferentes motivos. No caso do Dele Alli, não rendendo o que já rendeu. No caso do Van de Beek, não jogando em termos de minutagem o mínimo também, até para que a gente pudesse observar. Mas será que é só isso? Será que tem algum outro aspecto também? E acho que o ponto principal até... É claro, é impossível a gente hoje querer traçar o que vai ser o encaixe do time, porque o time do Lampard ainda não existe. A gente vai precisar observar depois de algumas rodadas, de algumas partidas com o Lampard no comando, para ver de que forma ele pretende montar esse Everton, até pelas outras peças que lá já estavam. Mas o que mais gera uma dúvida para mim, o que mais me intriga disso aí, é o fato de contratar os dois ao mesmo tempo. Porque para mim são jogadores diferentes em termos de características individuais, mas muito semelhantes em relação ao contexto e faixa do campo em que precisam atuar para que possam render o melhor. Então a ideia do vídeo é justamente fazer essa abordagem aqui. Dele Alli e Van de Beek. Será que os dois vão poder jogar juntos dentro do Everton? Será que eles vão conseguir, será que o Lampard e o Everton vai conseguir, os dois, né, vão conseguir resgatar esses dois jogadores para um nível que eles já mostraram, não só em âmbito nacional, mas continental também? Os dois já foram destaque de Liga dos Campeões quando a gente pega algumas das últimas temporadas. O Everton geralmente deixa uma pulga atrás da orelha e até uma certa dúvida, porque foram algumas vezes já nos últimos anos em que a janela do Everton era teoricamente promissora, era animadora, era agitada, fazia boas contratações, contratava bons nomes, e esses bons nomes não renderam, não encaixaram, não geraram o nível aguardado. Então o Everton nos últimos anos meio que se acostumou a decepcionar em relação à expectativa e realidade de rendimento meses depois, jogos depois, rodadas depois daquela expectativa da montagem do time no papel. Isso é possível se a gente olhar um pouco mais para trás, e acho até que o resgate um pouco mais para trás é importante quando a gente fala desses jogadores, porque o Everton teve a experiência com o próprio Klaassen, e é uma comparação meio inevitável. Eu falei sobre isso quando o Van de Beek foi contratado pelo Manchester United. Eu lembrei da experiência do Klaassen na Premier League para falar sobre como esse perfil de meio-campista talvez não fosse tão compreendido e fosse contratado esperando uma coisa que ele não é exatamente. E acho que com o Van de Beek no Manchester United aconteceu exatamente isso. O que eu tô querendo dizer? Você vai contratar um meio-campista de um Ajax, que é um time dominante, que trabalha a posse da bola, que controla os adversários, que tem muita movimentação. Esse cara vai ser o controlador do meio-campo, né? É o meio-armador do meu time. Só que não é. O Klaassen não era, o Van de Beek não era também. Esses caras não são os armadores do time, não são os caras que sustentam a posse de bola, não são os caras que vão fazer o time ficar confortável com a bola armando, pensando o jogo. Então o que era o Van de Beek dentro daquele encaixe, daquele contexto da equipe do Ajax? Ele era o cara da chegada para finalização numa faixa mais avançada do campo. Mas ele também jogou de volante, ele não jogou só como meio avançado. Verdade. E mesmo assim, dentro daquele sistema, daquele funcionamento, ele ainda era o cara que chegava para uma faixa de definição de jogada na entrada da área adversária. Mas como? Então jogando de volante ou jogando de meia, ele continua não sendo o cara que mais vai participar do jogo na construção da fase ofensiva. Exatamente isso. Para o Dele Alli, parecido. Dele Alli produziu muito nos melhores momentos de Tottenham. Foi um jogador de muitos gols, assistências, de lances brilhantes. Foi um jogador extremamente empolgante no seu auge dentro da Premier League. Mas ele não é um meio armador. Ele não é um meio campista, embora até no início da carreira, no Milton Keynes Dons, por exemplo, ele chegou a jogar de primeiro volante. E ele é um jogador que já atuou em diversas faixas do centro do campo. Mas ele não é esse cara que vai reter a bola para pensar o jogo, construir, fazer o time ficar confortável com a posse de bola, sendo ele o organizador. Por quê? Porque no melhor momento do Tottenham, o time também tinha outras peças que compensavam isso, sustentando a posse de bola, tendo os outros armadores para que ele fosse também o cara da chegada à área para definir, encostando no Harry Kane, atacando os espaços, sendo esse cara que tinha porte físico para virar uma opção para cruzamentos dentro da área e tinha chegada com uma boa qualidade técnica. Então assim, o que é importante disso tudo aqui? Eu vou usar os campinhos de Ajax e Tottenham para ilustrar isso que eu tô falando. Mas o que é importante disso aqui? Não significa que eu esteja falando que são dois péssimos jogadores, que são dois jogadores que nunca jogaram nada.
Não, não é nada disso. São dois bons jogadores que já jogaram muito bem dentro de contextos específicos e que talvez tenham gerado um engano, uma impressão equivocada em relação ao perfil que eles realmente têm. Nenhum deles é o armador, organizador, o meia pensador. Os dois são chegadores, são caras que vão chegar numa faixa de definição e que podem produzir muito assim. Agora, será que dá para o Everton ter os dois ao mesmo tempo em campo? Eu acho que aí é que está o grande desafio para o Lampard, que no Chelsea se mostrou um treinador extremamente flexível do ponto de vista de desenho tático. Então, dá para escalar os dois no mesmo time? Dá. Agora, dá para manter esse time equilibrado com as peças que o Everton tem hoje? É uma outra questão, porque você pode ter esses dois caras chegando à área, atacando a área, mas o Everton tem outros jogadores capazes de compensar, controlando a posse de bola no centro e gerando situações para que esses dois finalizem. Por exemplo, o Everton tem o Calvert-Lewin no comando de ataque. É um 9 extremamente interessante como um cara que pode abrir espaços, preencher a defesa adversária como um pivô, mas se deslocar pelo ataque. Ele já jogou pelo lado do ataque em outros momentos da carreira, por exemplo, e ele pode ser o 9 que abre espaços para a chegada de quem vem de trás. Ótimo, mas o time vai conseguir ter equilíbrio tendo, por exemplo, um Richarlison, que também é um jogador que vem do lado para dentro ou como um segundo atacante para romper esses espaços? Como que o time vai sustentar essa posse de bola por trás de uma linha de meias que pouco vai contribuir na construção da posse de bola? São algumas perguntas. De novo, impossível? Claro que não é. Agora, todos eles juntos me parece algo pouco compatível para que o time fique tão equilibrado. Vamos ilustrar um pouco do que eu falei, botando o campinho aqui rápido, só pra gente lembrar um pouco do funcionamento dessas equipes. Quando a gente fala do Tottenham, nos melhores momentos do Tottenham, com o Pochettino no comando, com o Dele Alli, o Tottenham tinha um Harry Kane, móvel, como é um 9, que gera muito jogo, né, que sai da área, que cai pelos lados, que organiza também como um pivô de muita qualidade na distribuição, como um garçom muitas vezes. Então aquele Tottenham tinha o Eriksen como um meia que vinha do lado pra dentro, e uma outra peça muito importante na dupla de volantes, o Dembélé. O Dembélé era um volante muito capaz de ditar o ritmo, controlando a bola nos pés e sendo o armador do time. E aí você tem mais um armador com o Eriksen, que partia, em tese, no desenho, como da função, da posição de um meia aberto, mas para virar um armador a mais por dentro. Pronto, você compensou. Você poderia ter, né? Eu tô botando diferentes nomes no campinho porque são diferentes momentos, né? Então, jogadores chegaram, jogadores saíram, mas enfim. Você poderia ter Eric Dyer, o Wanyama como um primeiro volante mais marcador, mais físico, mas o Dembélé era o cara mais técnico. E o Eriksen era quem centralizava e virava mais um armador. Pronto, você sustenta um meio-campo para que o seu 10, em tese, desse 4-2-3-1, o meia central não é o armador, é o chegador. Então você tem o Harry Kane circulando no ataque, você tem o Eriksen ajudando a armar, você tem o Dembélé ajudando o time a ficar confortável com a bola, o Son sendo esse cara da velocidade, naquele momento menos segundo atacante e mais ponta mesmo, e o Dele Alli sendo o cara que vem de trás para finalizar, para ser lançado, para atacar a área, para chegar e finalizar e produzindo muito. E também com outro aspecto, cruzamentos do Trippier, né? No primeiro momento o Kyle Walker ainda, depois Trippier, mas jogadores que produziam a partir das laterais, principalmente o Trippier pela qualidade da batida na bola dele. Então, o Trippier também era um cara que ajudava a municiar essa chegada do Dele Alli como um segundo atacante de definição. Às vezes, até como jogador mais avançado do time, justamente porque o Harry Kane tem essa mobilidade e cresceu muito ao longo dos anos, né? Como esse atacante mais completo. Então, aí já é um aspecto. Aliás, sobre o Trippier ainda, é outro detalhe. O Everton perdeu o Lucas Digne, que é um lateral que poderia gerar muito para o próprio Dele Alli pela capacidade de chegar da frente, de cruzamentos. Então foi uma perda considerável para o Everton quando a gente pensa em jogadores que podem compensar na criação, na chegada à frente, para municiar, por exemplo, o Dele Alli, que é um jogador mais físico do que o Van de Beek no sentido de aparecer na área para disputar no corpo, para chegar finalizando também pelo alto. O Van de Beek já é um pouco diferente porque ele jogava num time que trabalhava muito a bola no chão. Então vamos falar do Ajax, por exemplo. Um Ajax que brilhou na Champions, quando a gente lembra de 2019, por exemplo. O Ajax teve, nos seus melhores momentos daquele time, o Tadic jogando como um falso 9. Já é um ponto importante da gente lembrar. Mais do que isso, o Van de Beek era o 10 desse time, quando a gente fala num 4-2-3-1, por exemplo, mas os dois volantes eram Lassichone e Frank de Jong, dois caras que ajudavam a manter, a sustentar a saída de bola, jogadores que ficavam confortáveis com a bola nos pés. Blind na defesa, um zagueiro construtor e tanto, né? Um cara que arma o jogo de trás também. Olha quantos jogadores ajudam a
a sustentar a posse de bola para que o seu 10 não precise necessariamente ser um armador. Então, se o Tadic sai da referência, porque ele era o falso 9, que voltava e virava um armador a mais, se o Ziyech era um cara que chamava o jogo com liberdade para cair no setor da bola, saindo, por exemplo, da ponta direita para armar por dentro. Do outro lado, você poderia ter um jogador de velocidade, David Neres, Quincy Promes, diferentes jogadores que passaram ao longo desses últimos anos pelo Ajax. Mas o Van de Beek era muitas vezes o mais próximo de um 9 que aquele Ajax tinha em termos de funcionamento. Porque, é verdade, o Ajax tinha Dolberg, tinha Huntelaar, quando a gente olha para outros jogadores em outras possíveis formações. Aí sim, tinha um 9 mais de presença. Mas na formação do melhor nível coletivo daquele Ajax, era o Tadic como falso 9, sendo um armador e tanto, se deslocando para confundir defesa adversária, para atrair um zagueiro adversário, para confundir um volante adversário, e quem chegava para compensar nesse movimento? Van de Beek. Então, eu até separei um trecho de um Ajax e Feyenoord no clássico, que é muito interessante porque mostra exatamente um perfil, porque no campinho aqui eu estou falando sobre o Van de Beek como o 10, mas ele muitas vezes jogou na dupla de volantes também. E aí foi o que eu falei no início do vídeo. Não significa que ele tenha sido um armador mais participativo ou mais da construção por causa disso. Mesmo assim, o contexto compensava e permitia que ele fosse potencializado no que ele tinha de melhor, que era atacar a entrada da área. Então eu separei dois frames rapidinhos assim em relação ao Ajax e Feyenoord, que foi há algumas temporadas, num jogo em que o Van de Beek jogou como volante, mas que a gente vai ver como o movimento dele não é o da participação na base da saída de bola, e sim o do ataque aos espaços. Por quê? Porque o Ziyech está mais recuado, como um armador que vai recuar para participar do jogo na faixa central. O Tadic é quem conduz a bola voltando, sendo um armador a mais, sendo meia. E ele era o falso 9 naquela situação. E quem é o jogador mais próximo da área, que ataca a área para definir? O Van de Beek, mesmo que ele tenha jogado como um dos volantes naquela ocasião. Então, esse é o meu ponto, assim. O Everton vai conseguir, o Lampard vai conseguir encaixar essas duas peças ao mesmo tempo. Seria ótimo recuperar esses dois jogadores, porque são dois jogadores que não tem jogado praticamente nos últimos tempos, né? No Manchester United, eu falei isso na contratação do Van de Beek, que eu achava que não era um encaixe tão simples, porque ele estava sendo contratado para compor um meio-campo que já tinha jogadores para a faixa dele, principalmente o Bruno Fernandes, mas o Pogba também, que depois passa até a jogar mais avançado ou aberto pela esquerda, dependendo do sistema, mas jogadores que já teriam como características essa ocupação de uma faixa parecida com a do holandês. Então, e agora? Se a gente pensa em outras peças do Everton, eu falei sobre atacantes, mas se a gente pensa, os pontas do Everton na atual temporada não são armadores que vão compensar por dentro. Por exemplo, um Townsend, um Demarai Gray, são atacantes de condução de bola pelo lado do campo. Os volantes do Everton não são volantes que pensam tanto o jogo na distribuição. Você tem um Doucouré que ocupa uma faixa enorme do campo, que tem uma boa chegada à frente. O Alan é um jogador que já mudou um pouco a característica em relação ao período dele no Napoli, em que ele era também esse rompedor. Depois até virou um jogador mais capaz de compor como um volante, um meio-campista mais fixo em alguns momentos. Mas não é um time, por característica hoje, com peças que possam compensar ter dois jogadores de características similares, dois chegadores à área que não são exatamente organizadores. Será que o time vai ficar equilibrado o suficiente? Essa é a minha grande interrogação. Não tô cravando que vai dar certo, que vai dar errado, torço para que os dois se recuperem, acho que é um grande desafio para o Lampard, mas acho que o Everton acabou contratando dois jogadores que já seriam desafiadores, né, porque são dois caras que precisam ser recuperados, e que não tem um encaixe tão simples assim numa mesma escalação, porque em tese os dois ocupariam o mesmo espaço para que eles pudessem jogar no melhor nível que eles mostraram até hoje, na melhor função, no melhor mecanismo que eles mostraram no futebol até hoje. Enfim, vamos aguardar para ver, tenho muita curiosidade, tomara que eles funcionem dentro do Everton, mas vamos ficar de olho para observar. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto aqui embaixo, até a próxima.